que a dúvida é um time mesclado ou um time todo reserva, porque um time todo titular, aí eu duvido, acho que o Milito não vai fazer isso. Ele tem adotado essa postura de poupar nos jogos do Campeonato Brasileiro, principalmente quando esses jogos estão próximos dos confrontos de mata-mata. Contra o Grêmio, por exemplo, contra o Bahia, que foi o último jogo pelo Brasileiro, ele poupou boa parte dos titulares. Quando colocou alguns no segundo tempo, Saravia teve a lesão. Aí ficou de fora, não vai estar disponível também para o jogo de quarta-feira. Então, por precaução, acredito que o Atlético vai bem mesclado para esse jogo contra o Bragantino. É bem verdade que o Atlético está numa situação complicada no Brasileiro, é o 10º colocado. Em termos de pontuação, está mais próximo da zona de rebaixamento do que da zona de classificação para Libertadores, do G6. Está a 8 do Z4 e a 9 pontos do G4. Precisa de uma arrancada. Nos últimos 6 jogos, o Atlético venceu apenas 1 no Campeonato Brasileiro. Tem a 4ª pior defesa da competição. Então, precisa vencer, mas não deve contar com todos os titulares, justamente por estar mais focado nas Copas, Pedro Abílio. Mas tá um jogo também, se vencer, de chegar a uma semifinal de Libertadores. Isso. O qual é o peso? Né? Eu queria falar só destacar o Alisson, favor, né? Que tá na live ali, a imagem da live, o Alisson na transição física, né? Exatamente, ele foi liberado hoje não liberado do departamento médico ainda, mas para a transição, só que ainda fica fora desse jogo, tá? Não foi liberado pelo DM. Bom vê-lo, né? De volta aí, pelo menos treinando com bola e tal, nesse processo de transição. Vamos sem perder mais tempo, viu, Lélio? Poupar ou não poupar no domingo? Eis a questão. Eu não gosto de poupar, mas um jogador eu pouparia, que é o Hulk, sabe? E aí, quem estiver pronto para jogar aí tem que jogar e o Atlético buscar uma vitória. O Atlético já fez 24 jogos, ele venceu 8 apenas. 8 vitórias. O Vinícius falou, 4ª pior defesa. O Atlético lá na parte de baixo da tabela, ele não ganhou do Atlético Goianiense. Ele não ganhou do Cuiabá em casa. Sabe? Ele não ganhou do Criciúma em casa. Ele perdeu pro Fluminense em casa. Então, cara, ele tem que vencer o jogo pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que tem 2 jogos a menos, mas também nada disso diz que o Atlético irá vencer o Grêmio aqui em Belo Horizonte e o Atlético Paranaense lá em Curitiba, né? E que provavelmente serão jogos aí disputados numa data FIFA antes dos confrontos, ou durante os confrontos, ou entre os confrontos com o Vasco. Depois tem até que pesquisar, viu? Porque tava escrito data FIFA, né? Que eles iriam disputar na data FIFA. Ainda não tem a confirmação, né, desses jogos, mas a CBF tá num dilema também, porque o Atlético segue vivo nas 3 competições. Isso. E aí a CBF estava esperando para ver se o Atlético ia seguir na Copa do Brasil, seguiu. Agora acho que vai esperar se vai seguir também na Copa Libertadores, para ver se acha aí algum espaço no calendário para marcar esses jogos. Até os jogos da Copa do Brasil acho que estão dependendo disso também, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar desses jogos da Copa do Brasil. Mas assim, nessa história de poupar, eu também sou super contra poupar. Eu já, né, trabalhando muito próximo, como eu já tive, ou como repórter, ou como assessor e tudo mais, o que eu via nessas circunstâncias era muita conversa, você chamar o jogador e conversar mesmo com ele, tá em condições, não tá em condições, e não tinha CK ainda, muitas das vezes, né, agora mais recentemente sim, mas antes não tinha, e conversar, tá legal, não tá, gostaria, não gostaria, tem jogador que não gosta de ficar de fora, né? Mas assim, do que o Milito tem passado pra gente, que a gente ainda não conseguiu entender uma definição dele, eu não tenho uma definição assim, entender a cabeça do Milito, eu não consigo ainda. Não, né? É só você. E o mundo, mas assim, eu acho que ele vai reserva, eu acho, todo reserva. Ele não vai arriscar. Mas eu conversaria com os jogadores. Sabe por quê? Esse negócio de assim, contunde. Gente, eu já vi jogador ter lesão de menisco em treinamento.
A lesão pode ter subido né? no ônibus. Então não é isso, mas assim, desgaste existe, então assim, olhando o que o Atlético pode fazer em termos, né, de todo o aparato que ele tem de suporte e uma conversa franca com os jogadores, eu conversaria com cada um deles, falava, e aí, tá como? Quer que jeito? Quer? Não quer? Qual que é a sua? Tá disposto? Não tá? Assim, eu teria uma conversa. Quer ser minha chefe, não, Dimar? Pra gente conversar? Você ter essa conversa. Conversar.